Depois a bala de prata é, as pessoas que estão chegando na tua empresa sabem o que precisa ser feito? Tu tem desenho de regras, as tuas regras estão claras. O que cada um precisa fazer? Então, assim, quando você não tem, aí você fica fazendo o quê? Contratando ferramentas, achando que isso é fórmula mágica, botando culpa quando não funciona na ferramenta, porque ela não responde. E, na verdade, o que eu gosto de falar é que em 90% dos casos a culpa é do gestor. This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, não deixe de avaliar o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você prefere. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Hoje nós vamos mergulhar num dos meus assuntos favoritos e um tema que martela incessantemente na cabeça dos empreendedores: vendas complexas. E a gente vai falar de maneira bem ampla, na verdade, e depois a gente vai mergulhar na questão das vendas complexas. A gente vai falar sobre o que é uma venda complexa, várias dicas aí para quem está liderando uma organização, para quem está liderando uma área de vendas. Assim, tem dica para todo mundo. E para discutir esse tema, eu trouxe o Theo Orozco, meu amigo, que é fundador da Exact Sales, que é uma das principais plataformas de Sales Engagement da América Latina, e também o Ferrúcio Júnior, que é diretor de negócios também da Exact Sales. São os dois caras que estão mergulhados até o pescoço nesse tema e vão dividir muitos insights com a gente. Prepare-se para explodir a cabeça com insights estratégicos e várias dicas práticas que podem transformar a sua abordagem de vendas e do seu negócio. Dá o play! Eu tô aqui com dois caras que são feríssimas, eu tô aqui para aprender nessa jornada desse episódio com o meu grande amigo Theo Orozco, que é founder aí da Exact Sales, tá lá como CEO, né? Teve uma saída aí para TOTUS. Seja muito bem-vindo, Theo. Fala, meu querido, tudo certo? Cara, que bom falar contigo. Você sabe da admiração que eu tenho por ti, né? Tu faz parte da história da Exact. Lá no início você fez o conselho, me ajudou, nos ajudou muito a formar tudo que a gente formou na Exact. Sempre tive um carinho gigante pela Ace também. Tive a felicidade de muito tempo estar com vocês aí mentorando e aprendi pra caramba nessas mentorias. O que eu puder compartilhar, eu tô à disposição, cara. Muito legal, muito legal. O Theo é sempre um grande parceiro, um grande amigo. E o Ferrúcio Júnior, que é o diretor de negócios da Exact Sales. Tudo bem, Ferrúcio? Seja bem-vindo. Fala, Pedro, tudo bom? Feliz de estar aqui também. Acho que compartilhar contigo e com a galera sobre um tema que é vendas complexas, me anima muito, então acho que temos um papo bem interessante aí pela frente, gente. Prazer em estar aqui. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos. E eu queria começar aqui, a gente vai mergulhar nas vendas complexas, mas não posso deixar de aproveitar vocês aqui para falar sobre um tema, né? Acho que é quase 100% das mentorias que eu faço com qualquer empreendedor. Qual que é o seu problema número 1? O camarada fala, é vendas. Né? Todo mundo fala isso. E quando o cara fala isso, eu pergunto, mas o que você acha que está errado? E ele invariavelmente fala, minha máquina de vendas não funciona. Né? E a gente sabe que tem bem mais nuance do que isso, né? E eu queria jogar aqui, abrir esses trabalhos para perguntar para o Theo como diagnosticar, né? Quando eu estou lá, especialmente a gente está falando de early stage, mas como que eu olho onde que está o problema? Tem muita gente muito confusa, preciso contratar mais SDR, preciso gerar mais lead, preciso não sei o quê, a qualificação do meu lead. Como que eu organizo meus pensamentos para entender isso? Ô Pedro, eu gosto de falar assim, agora cada vez mais até... estando próximo ao cliente por causa do Exact Club, do próprio G4 que eu faço parte, eu consigo ver mais esse momento acontecer, que é um momento que a pessoa quer virar o Usain Bolt, mas não sabe ainda engatinhar, né? Então, em geral, eu gosto de falar que os problemas eles estão mais no desenho do que nas ferramentas ou qualquer coisa do tipo. Então, quando eu olho para um processo, eu tento entender assim, dentro desse desenho geral, coisa boa, venda. Dentro do desenho geral que a gente está falando, qual a estratégia que está por trás? Qual é a tua penetração? Qual é o mercado que você está...
o problema começa normalmente em ICP, né? Qual é o ICP que você está buscando? Não existe clareza na maioria das vezes. É aquela coisa meio ampla, que a pessoa não sabe exatamente. Logo depois de falar de ICP, eu começo a entender o canal. Qual é o canal principal? Então, assim, em geral, a pessoa está com 3, 4, atirando para tudo quanto é lado, tentando fazer de qualquer jeito. Ok. Depois de canal, aí a gente começa a entender, tá, dentro desse canal, como é que tá o teu desenho da linha de produção? Eu não gosto do termo máquina de vendas, né? Eu uso linha de produção, que eu acho que uma máquina passa para outra e a gente tem vários problemas entre essas transições. Como é que tá isso? Como é que tá desenhadas as transições? Existem SLAs bem desenhados, né? Termos de transição. O que precisa ter para passar para uma próxima máquina? Ou seja, o marketing está gerando lead, é isso, a gente vai fazer, então, por exemplo, via inbound marketing, por exemplo. Ok, o que são as regras para que a gente considere esse cara que entrou via inbound um MQL, um lead qualificado por marketing? Quais as regras do jogo? Ele tem que ter o quê? Tem que ter um site? Tem que ter isso? Tem que ter aquilo? Ok, quando tem isso, vai para qual área? SDR. Tá, essa área vai fazer o quê? Qualificar mais profundo. Então, o que ela precisa descobrir? Isso. Eu quero entender se existem esses desenhos básicos. Depois desses desenhos básicos, e para mim isso é básico, tá? Depois desses desenhos básicos, aí eu vou para a parte de pessoas. Eu nem estou falando de ferramenta ainda. Eu vendo ferramenta, mas eu gosto sempre de falar que ferramenta é a última coisa que você... Sabe, ferramenta mal posicionada, eu gosto de falar que ferramenta boa, com desenho mal feito, é merda em escala. Né? Então, assim, ela potencializa a coisa ruim que você desenhou. Então, o que eu prefiro que a gente faça? Desenhou bem, entendeu que tem desenho. Vem para pessoas. Dentro de pessoas, a gente entende. Tem as pessoas certas? Como é que está o capacity? Muita gente está contratando vendedor, por exemplo, e não tem capacidade de geração, por exemplo, de oportunidade suficiente para ir para esses vendedores. Isso é muito comum de acontecer. Aí tem vendedor ocioso. O que é isso para mim? É gargalo. Então, se você não tem fluidez, você entende assim, ó, por exemplo, eu tenho uma máquina que produz 100 peças e a próxima também produz 100. Não adianta eu pegar a próxima, essa máquina que vem antes, depois da anterior, e fazer ela produzir 200, porque o teu gargalo está na de 100 ainda. Então não adianta eu contratar um monte de vendedor se eu não tenho capacidade de pifar mais ele. E como é que eu tenho essa capacidade? Ou com prospecção ativa, ou com marketing. Eu tenho que ter algo capaz de gerar as oportunidades. O Hélio Azevedo, que faz o meu podcast junto comigo, que é o Forecast, foi diretor, vice-presidente da SAP, foi gerente do Windows no Brasil. Ele fala que empresa é igual chuveiro. Entra água por um caninho e sai por um monte de furinho, né? O problema é que tá todo mundo querendo tapar furinho em vez de garantir a porra da água no caninho. Então, assim, eu gosto de complementar ele. Não adianta você ter o melhor encanamento e o melhor chuveiro se a tua caixa de água estiver vazia. Então, primeira coisa é prospecção. Primeira coisa é marketing. Depois, não adianta ter água pra caramba se estiver cheia de barro, vai entupir tudo. Então é ICP. A água é limpa. É ICP, cara. Não adianta você estar trazendo um monte de gente. Esses dias eu dando aula, teve uma imobiliária, Pedro. A imobiliária falou, não, isso aí eu resolvi. Tô fazendo link patrocinado. 5 mil leads mês. Você tá vendendo quanto? Uma casa. Eu falei, cara, então você não resolveu, desculpa. Pelo contrário, você tá trazendo, você tá trazendo problema pra dentro de casa. Deixa eu ver teu copy. Aí o cara me mostrou o copy. Já conheceu uma casa de alto padrão? Ó que copy merda, né? Então, assim, é óbvio que você vai trazer um monte de gente que não tem capacidade de compra. Então, eu botei, qual é a tua casa mais barata? Ele, 5 milhões e meio. Eu botei, então, botar a partir de 5 milhões e meio. Aí ele, vai despencar. Eu pensei, graças a Deus. Então, assim, é o básico muitas vezes. Não é, eu não chego nas empresas e eu não olho para as empresas, principalmente para as startups, e penso que tem que ser algo genial. Tem gente que olha para a startup e pensa, não, é IA que vai solucionar, é automação de... Bicho, é o básico primeiro. Bala de prata, né, Theo? Não tem bala de prata. E a bala de prata em geral, Pedro, é esse desenho. Depois a bala de prata é, as pessoas que estão chegando na tua empresa sabem o que precisa ser feito. Tu tem desenho de regras, as tuas regras estão claras. O que cada um precisa fazer? Cara, eu chego em empresa, não tem plano de carreira, não tem um desenho básico de o que precisa ser feito. A pessoa não sabe o que precisa ser feito para progredir, a pessoa não sabe o que se ela fizer ela vai ser ejetada. Isso é básico para mim. Então, assim, quando você não tem, aí você fica fazendo o quê? Contratando ferramentas achando que você é fórmula mágica, botando culpa quando não funciona na ferramenta, porque ela não responde. E, na verdade, o que eu gosto de falar é que 90% dos casos a culpa é do gestor. Que não contratou bem, que não desenvolveu regras do jogo, que não aplica nenhuma consequência quando as pessoas não seguem as regras dentro da empresa. Eu gosto de falar, quem aqui tem CRM? Nas minhas palestras eu falo, na pessoa levanta a mão, eu falo, quem o vendedor não preenche CRM como você gostaria? Levanta a mão. Quem dentro desses que não preenche como gostaria, quando ele não preenche, ele tem alguma consequência. Ele não ganha igual ele ganharia quando ele preenche. Cara, ninguém levanta a mão. Eu falei, pois é, gente. Se é importante pra ti, por que não tá no comissionamento do vendedor? Se ele não preenche, ele perde comissão. Faz isso pra tu ver se eles não preenchem. Então é o básico que não tá sendo feito.
Então isso que eu tenho visto mais, assim, por que hoje a gente tem um produto que chama Exact Club, tá, Pedro? Nesse produto, a gente tem 6 vezes mais venda do que quem tá fora do Exact Club. 6 vezes a média de venda. Mas por quê? Porque a gente ajuda a fazer o básico. Não é um produto sobre o spotter. Não é um produto sobre o nosso produto principal. É um produto sobre os periféricos que a gente fala. É montar um plano de carreira, é montar... Cara, é fazer o básico. Quando você faz o básico, é ter um plano de treinamento constante, treinamento com frequência. O básico. Quando você faz o básico, qualquer ferramenta de verdade, assim, aí eu vou te dizer, nossa, eu tenho convicção de que é a melhor do nosso mercado. Mas não é sobre isso. Você bota uma ferramenta que seja um Excel, com o resto do básico bem feito, é melhor do que a melhor ferramenta sem o básico bem feito. É isso que eu gosto de falar. Então, é por lá que eu vou. Falo pra caramba, né? Não, mas é isso aí. Maravilhoso, e até como chega gente dentro do nosso próprio processo comercial com o primeiro problema falando que é ferramenta, né? O que está acontecendo na minha linha comercial? Não, tenho que trocar a ferramenta porque minha ferramenta não funciona, XYZ, e aqui não é, tem que estar alinhado e são as 3 coisas e os 3 pilares, né? Processo, ferramentas e pessoas. Aqui vou compartilhar um pouco de caso pessoal mesmo, de algumas vezes que eu tentei crescer time sem estar com um processo completamente azeitado. O que acontece? Quando você cresce só pessoas, no fim você está trazendo ineficiência para dentro do sistema e não vai crescer. Só vai agregar custo sem ter o resultado que você espera. Né? E dentro disso, um caso prático, tá, Pedro? Emendando, assim, porque a gente erra Eu gosto de falar que a gente tem um palco principal que é quando a gente tá falando. Mas no backstage o negócio tá pegando fogo. Então a gente erra frequentemente. A gente, por exemplo, na Exact, a gente tá crescendo super bem. Tá crescendo 3 e pouco por cento ao mês. Mas temos que crescer mais, tá? Então, assim, esse é o nosso objetivo. E com mais eficiência. Quando a gente olhou, por exemplo, a gente fez exatamente o que o Ferrucci falou. A gente cresceu o número de pessoas. Só que sabe o que acontece? A gente não cresceu a estrutura de gestão da mesma maneira, ou não estava madura a estrutura de gestão. A gente cresceu meio junto, pessoas e gestão. Porque você não cresce junto, você cresce gestão, para que a gestão tenha cancha, para você ir botando as pessoas. Não adianta, se você faz junto, o timing não bate. E aí foi o que aconteceu dentro da Exact. A gente começou a ter ineficiência na área de prospecção ativa, que é o nosso... Cara, a gente é muito bom em prospecção ativa. E aí a gente começou a ter ineficiência, um Pareto começou a acontecer, que é algo que não tinha na Exact. Ou seja, 30% ali respondendo a 80% da meta. Algo do tipo. E a gente teve que pensar em como que a gente muda esse cenário. Eu gosto de falar que, sabe, para mim, prospecção e venda, existe microgestão pra caramba e microgestão é necessária. Esse mundo de nunca microgerencie seu time, para mim, é o mundo da moranguinho. No mundo real, é microgerenciamento. A Daphna, que deu uma entrevista no meu podcast, ela foi diretora de vendas da Apple no Brasil, da Nike Mundial. E a Daphna, na Apple, ela falava assim, cara, eu tinha reunião de forecast diária com o diretor mundial de vendas da Apple. E ele entrava na reunião e falava, por que o iPhone preto não saiu no Shopping Morumbi? A Apple microgerencia, mas a gente em Pindamonhangaba, com uma empresa de 10 pessoas, acha que não tem que microgerenciar, pelo amor de Deus. Eu tenho que delegar, porque os bons líderes delegam, Theo. Exato. E delegar e microgestão, quando a gente fala, não é que você vai fazer pela cara, são microgestão de red flag. Você entende que por onde que a pessoa tem que caminhar e se ela está caminhando por lá e ajuda ela. Não é... Eu tenho um cliente que tem mais de 100 prospectadores, todos home office. Funciona pra caramba. Sabe esse negócio de home office não funciona? Pra mim isso não existe. O home office pode funcionar. A questão é, não é mais barato do que o presencial. É isso que as pessoas não entenderam. O home office precisa de mais gestão. Não é uma redução de custos. Não, é um aumento. É um outro modelo. Pra você ter uma ideia, esse meu cliente tem um líder a cada 5 pessoas em home office, tá? O que esse líder faz? Batida de microgestão no time de prospecção. Eles têm a cada 2 horas aonde que cada um precisa estar, dentro do plano de carreira de cada um. Quando o cara não tá, não é que ele liga pra dar esporro. E aí, porra, você não fez nas últimas 2 horas que a gente combinou, não é isso. Ele fez um PDI, ele entendeu assim, o Pedro, o que ele quer? Ele quer aumentar de casa, ele quer uma casa maior. Quanto custa o aluguel da casa maior do Pedro? É R$1.500 a mais por mês. Ele foi lá com o Pedro e disse, ó, se a gente chegar aqui, você ganha em comissionamento R$1.500 a mais e pode ter a casa que você quer. Ok? Ok. Quais são os drives que a gente vai fazer para chegar lá? Isso, isso e isso. Cada 2 horas. Aí quando o Pedro não fez, ele liga pro Pedro e fala, e aí Pedro, tudo bom? Cara, não sei se aconteceu alguma coisa na tua casa, é normal, mas a gente não conseguiu chegar no drive que a gente combinou e eu tô preocupado, que eu quero que você aumente casa. Como é que a gente vai recuperar ao longo do dia isso para isso não ficar para trás e começar a acumular? Você me ajuda? Vamos intensificar aqui, na próxima a gente faz tanto a mais, na outra a gente faz... É isso que esse cliente faz. Só que para fazer isso, Pedro, não tem como você ter um líder para 30 pessoas e achar que isso vai ser feito.
Aí a estrutura é corpo. Você tem que ter corpo, você tem que ter ops, você tem que ter enabler, você tem que ter um líder a cada... Vai lá, por que o Bezos fala, né, daquela métrica da pizza? Cara, você tem que ter estruturas de liderança que não podem ser gigantescas. Porque senão você não faz esse tipo de microgestão. Isso é microgestão, não é? Ninguém está falando microgestão aqui com um chicote na mão. Não é isso que está sendo falado. Então mais precisa ter micro... E não existe microgestão sem regra. Se você não souber onde é que a pessoa tem que estar... Cara, uma das piores coisas, eu gosto de falar nas palestras que tem em comum entre a religião, a máfia e os bons times comerciais, né? Então, assim, é regra clara, 10 mandamentos, cara, é hierarquia. O que tem de cara que ainda diz que a equipe não aderiu à ferramenta, cara, pra mim isso é uma frase que conota mais incompetência de um gestor. Eu botei uma ferramenta, eu botei um processo e a minha equipe não aderiu. Desculpa, é tua função que a equipe adere. Se você entendeu que aquilo é importante pra tua empresa... Não é culpa da equipe, né? É você que tem que fazer a equipe aderir, não é ela que escolhe. Então, assim, né, eu acho que implementação de cultura, processo e ferramenta não é democrática. Então, assim, ninguém usa cinto de segurança porque teve campanhas. Não, porque tinha multa no início, aí depois se implementa a cultura. Então, assim... o segundo, basicamente, para mim, foi essa linha de hierarquia. E a terceira consequência. As pessoas fazem tudo errado e não tem consequência nenhuma dentro da tua empresa. Então ninguém vai fazer certo. E o contrário também, né? E faz tudo certo. E não é promovido, não acontece nada. Exatamente, cara. Então, para mim, essa é... Quando a gente começa a falar, para mim, de montagem de times... Cara, eu detesto quem começa pensando em montar time por ferramenta. Ferramenta é importante? Mas ela é consequência. Para mim... Processo é via, ferramenta veículo e pessoa motorista. Não adianta você ter um carro de Fórmula 1 para andar no barro. Não adianta. Não funciona, né? Isso me lembra, eu estava vendo uma vez um documentário com o Jack White, né, o guitarrista antigo do White Stripes, e aí o cara tá perguntando, porra, cara, qual é a guitarra que tu... Deve ser uma puta de uma guitarra, né, cara? Você é um dos maiores guitarristas do mundo. Ele, não. O que eu faço? Eu chego numa cidade, aí eu vou no Walmart, e eu compro a guitarra mais vagabunda que tem, porque o meu lance é domar aquela guitarra, né? Assim, então, assim, tu vai no show do Jack White, ele tá com a guitarra vagabunda e o cara faz o barulho, cara. O cara tira, literalmente sangra, o cara mostra o dedo sangrando dele depois do show. Então, a ferramenta potencializa uma coisa que já existe, né? Então, quando o cara já chega, o problema é minha ferramenta que não atende. A gente já tem que... E aí, outra coisa, Ferrugem, que eu queria te perguntar, que o Theo endereçou, né? Eu sempre faço essa metáfora com o Roman que está nos ouvindo aí vai entender que é super fitness, mas eu sempre faço essa metáfora do cara que vai na academia, vai fazer agachamento, né? E aí o agachamento, o cara vê que o quadril tá torto, né? E aí ele acha que ele precisa corrigir o quadril. Mas, na verdade, ele está pisando errado, ele está com a pisada errada, o buraco é mais embaixo. E muitas vezes, né, uma linha de montagem, uma estrutura, uma máquina, enfim, comercial, não corrige uma proposta de valor que não funciona, né, um produto que não funciona. Não adianta, ela parte disso, né? Eu sempre falo para os empreendedores, se você chega na frente do cliente, você que é o founder, apresenta o teu produto para o cara e o cara não fala... Caramba, cara, preciso comprar esse negócio. Quanto que custa? Você volta para a prancheta. Você não começa a fazer nada antes de você atingir esse efeito, né, Ferrugem? Faz sentido isso para você? Com certeza, assim. Você pode ter uma excelente equipe de vendas, se você não tiver um produto que ele tem qualidade, tem um mínimo, vai crescer, mas vai se limitar. Agora, se você tem um produto, depois você entra com a equipe de vendas. Então, fazer essa validação, como você trouxe, é extremamente fundamental, né, Pedro? A gente tem que entender se o produto em si, da empresa, e aí estamos falando para algumas startups, se aquilo realmente resolve um problema de um empreendedor. Essa é a necessidade. Cara, quando a gente olha, por exemplo, na pandemia, a RD foi quando eu me tornei gerente, assim, contando a história. E aí, primeiro mês, cara, despencou de vendas. E, de repente, a gente olhou para o mercado e falou, não, a gente é uma solução que ajuda o mercado nesse momento em que lojas estavam indo para o home office. Como é que eu faço marketing digital? Como é que eu ajudo a vender? Então, olha o spotter. Então, aquilo ali foi um combustível para a gente retomar um crescimento, mesmo num cenário que ele era caótico. E aí trago isso para também para os empreendedores. E aí, quando, de novo, né, você fala, vamos olhar para vendas, vamos olhar para o que está acontecendo, seu time sabe qual é o seu produto? Ele sabe a entrega, a proposta de valor?
É, e a gente Básico, fala, dentro de casa, as pessoas entendem o que a gente faz, né? pega a gente aí como gestor, cara, dono de empresa, né, até o CEO, de repente para um pouquinho para escutar a ligação. Pega a ferramenta e vai escutar o que o teu cliente, futuro cliente, está dizendo e como o teu vendedor está reagindo àquilo. E aí, infelizmente, a gente pega muito o vendedor palestrinha que quer só falar de si, a gente pega muita gente que vai lá e não escuta o problema, a problemática, ou entrega uma proposta de valor que não faz sentido. Então, como é importante você ter sim o produto, mas também ter a proposta de valor certa, alinhada com o discurso do teu time, e esse time indo lá e fazendo acontecer. Eu gosto de citar histórias e casos, o Theo está aqui para comprovar. No começo do ano, a gente fez um aumento de ticket médio com o Exact Club, que foi o produto que ele trouxe. Como é que a gente fez esse aumento de ticket médio? O produto já estava lá, é um produto maravilhoso, a gente entrega muito valor, a gente começou a treinar o time. Treinar como, Pedro? Todos os dias, roleplay. Cara, roleplay é uma simulação. Você pega o time e simula como se estivesse na frente do cliente, contornando objeção, falando sobre, e todo dia a gente foi treinando. A gente teve um aumento de R$ 300 no ticket médio da Exact com isso. Cara. Por quê? Foi mágica? Se a gente entregou algo que a gente não fazia? Não, a gente não mudou o produto, a gente simplesmente começou a entregar o valor correto para o cliente. Muito legal que eu ia falar desse mesmo. Eu anotei esse case aqui pra falar. Estamos alinhadíssimo. Mas eu acredito muito que assim, ó, esse case tem duas coisas que são importantes. Diferenciar educação e treinamento. Tem gente que educa e acha que tá treinando, né? Educação é você ir numa palestra, por exemplo. Treinamento é cancha, é prática, é campo. Então, roleplay é treinamento, por exemplo. E é diário que a gente faz aqui. E tem que ter a gente diz, ó, primeiro educa. A gente entende que esse produto se vende assim. Esse é o pitch desse produto, esse é o core desse produto. E aí a gente vai treinar todo dia para que aquilo vire um repertório comportamental do vendedor para que ele recorra rápido àquilo. Então isso é neurociência aplicada a treinamento. Quando a gente fala disso, Pedro, olha como o básico às vezes é mal, bem rapidinho com outro exemplo. A gente tem no Exact Club os setoriais. E um dos setores é a energia, que a gente é muito forte, tem mais de 200 clientes e tal. E aí a gente estava nessa mentoria comigo em energia. E eu fiz o dever de casa, óbvio, né? Pesquisei sobre as empresas que estavam lá, as básicas, as que estavam indo pior e as melhores. E aí pesquisei sobre essas duas. Normalmente quando tu pega os extremos é mais fácil. E quando eu comecei, primeira coisa, quem que tá indo bem, quem que tá indo mal e tal. Beleza, aí o cara falou, eu peguei um que disse que tava indo mal. Por que você acha que tá indo mal? Aí o cara, não, é porque hoje em dia balançou a árvore e cai um cara de energia. Então, assim, puta, tá muito competitivo. Falei, é mesmo? Você acha que esse é o motivo? Você acha que esse é o motivo? Quem que tá crescendo mais de 2 dígitos mês? Cara, um monte de levantada de mão. Aí eu falei assim, cara, olha só, no mesmo mercado que você tá me dizendo que tá cheio pra ti, esses caras estão crescendo. Por que você acha que eles estão crescendo? Aí eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, o que você vende? Aí o cara falou, painel fotovoltaico. Aí eu falei, você tem certeza que você vende painel fotovoltaico? Esse é o teu pitch. É clássico. Aí o cara, não, vem. Eu falei, você vende aquela plaquinha preta no telhado. Se gerou economia de energia, foda-se. Aí o cara, não, isso é óbvio, né, Theo? Aqui é sempre óbvio. Eu vendo economia de energia. Aí eu falei assim, então abre teu site. Óbvio que eu já tinha feito o dever de casa. No site dele, uma foto bonitona de um painel, escrito painel fotovoltaico. Falei assim, cara, você não vende. O ser, parecer e aparecer, que é a tríade do marketing, tem que estar alinhado. Não adianta você dizer que é óbvio que você vende economia de energia se toda a tua comunicação começou no site, pensa nos vendedores, entendeu? Tá toda ferrada essa comunicação. Aí eu peguei um dos caras que estava crescendo 2 dígitos e falei, abre teu site. Aí tava lá, calcule o retorno sobre seu investimento, clicando aqui. Falei, tá vendo? Ele entendeu o jogo. Entendeu? Tipo, é o básico. Se a gente, por exemplo, nesse produto Exact Club, a primeira coisa que a gente fez foi entender o pitch. Foi entender assim, tá, peraí, temos um produto que ele é capaz de ajudar quem está precisando estruturar as coisas. Ele é capaz de ajudar quem está precisando evoluir através de conhecimento e de prática. Horas práticas, é fazedoria. Beleza, esse é o nosso produto. Qual o discurso por trás desse produto? Para quem ele se destina? Como é que a gente vai envelopar esse discurso? Esse é o primeiro ponto. Aí você fez isso, você ensina o time. Educação. E aí depois vem o que o Ferruz falou. Treinamento. Treino. O que eu vejo às vezes é a pessoa não fazer o primeiro passo também. Quer treinar, eu já peguei um monte de gente. Não, tô com treinamento toda semana, todo dia. Aí você vai ver, tá treinando o quê? Não sei. Né? A gente pega, por exemplo, pô, qual é a objeção principal? Tem gente que no CRM não tem nem objeção, Pedro. Tu olha assim, o cara não tá nem mapeando a próxima objeção. Qual é a objeção principal que os teus vendedores estão enfrentando? É preço.
Ok, como é que você vai lidar com isso? Pode Exato. ser desconto, E geralmente pode o preço ser decorre de um monte de outras coisa. coisas, né? Exatamente. Nunca é Aí você tem preço, que né? ouvir, é o que o Ferrugem falou. Aí você tem que ir lá nas gravações de, vamos ouvir o que é esse preço que tá dando. Aí depois, putz, então tá, então vamos fazer agora um padrão de contorno de objeção de preço. Aí agora vamos educar, aí depois vamos treinar. Depois, se precisar, vamos botar em ferramenta. Então é muito isso, assim, sabe? É isso, Tipo, é isso. eu falo muito, mas bem rapidinho, um outro case que eu Não, gosto mas muito, vai lá. tentando contribuir o máximo possível. Esses dias eu tava com um cliente também no clube, que era, a gente tava em debate e ele não tava conseguindo passar do gatekeeper, ou seja, ela batia na secretária ou no secretário, média em grande empresa, e não conseguia chegar no tomador de decisão. Aí a gente falou, cara, beleza, olha só, como é que a gente faz aqui? A gente deriva para que você tenha, quando você falar com o gatekeeper, vamos dizer assim, você já tenha mandado alguma coisa assíncrona, mas você precisa procurar o nome da pessoa que você vai prospectar. E a gente ouviu as ligações, aí foi um trabalho lá, que tem escuta lá quando a gente faz a tríade. O que é a tríade desse produto? Tem cursos assíncronos, que é a educação, tem alguém ouvindo, por exemplo, que essa pessoa ligar e dizendo, opa, essa pessoa não está descobrindo primeiro o nome da pessoa, está ligando pedindo para falar com o responsável da área tal. Olha que básico que foi esse caso, tá? Não, pô, você tem no teu software, tem lá, buscador de contatos, bota diretor de tal área, aí vai aparecer Ferrúcio Júnior. Quando você ligar, já mandou um e-mail pro Ferrúcio, você fala, ó, queria falar com o Ferrúcio Júnior, fala que é o Theo que tá trocando e-mails com ele. E aí a gente vai conseguir fazer isso. E aí tem um grupo de debate com vários pré-vendedores para quem que estão aplicando isso, o que tá dando certo e o que não tá. Essa é a tríade desse produto Exact Club. Cara, esse cara só mudou isso, Pedro. Ele só mudou de descobrir o nome da pessoa antes, mandar um e-mail antes, fazer esse pitch. As conversões dele para agendamento, que estavam 2 agendamentos por semana, por pré-vendedor, né, por prospectador ativo, ele foi para 0,9 agendamentos dia por prospectador ativo. Só mudando uma coisinha. Só que, de novo, ele teve que treinar essas pessoas, botar em ferramenta, só que tudo partiu de uma boa detecção. Entendeu? Esse que é a evolução. Aí a gente já está falando do passo 2. Exato. E o que você está falando, né? Não vai aquilo, não tem bala de prata, né? Pô, só você corrige uma coisa, pô, o cara sai de tanto para 0,9 de. Aí você corrige outra coisa, é juro composto, né? Você vai mexendo em várias ferramentas, várias técnicas, você vai elevando o nível. Mas daí a gente ouve tem aqui, outra, cara. Pedro. Oi, Desculpa, vai lá. mas tem vezes que tu corrige e não adianta bosta nenhuma. Na minha palestra eu falo assim, quem tá usando IA? Aí o pessoal levanta a mão. Aí eu falo, quem tá usando IA e tem certeza que gerou mais eficiência? Aí já diminuem as mãos. Só que eu ferro com o cara que levantou e falo assim, então tá, quantos por cento, qual foi a variável que tu quis mexer, Prova. quantos por cento ela mexeu e quanto que ela impactou no final? O cara entra em itálico, né? Tipo a cabecinha pro lado assim, hã? Cara, eu roubando a piada do Elinho. Mas basicamente as pessoas não entendem que às vezes tu mexe uma coisa que não é gargalo e não mexe nada no final. Nada. Se tu mexer uma variável que ela não é teu gargalo, ela é definida pelo gargalo. Que nem aquele cara, eu vou gerar mais leads, aí eu gero o dobro de leads, só que eu tenho capacidade de atendimento que não mudei. Não adianta nada eu gerar o dobro de leads. Então, assim. E às vezes você não sabe mexe, qualificar o lead. Enfim. Só piora às vezes. Só piora. Às vezes você só piora. Os teus vendedores ficam rodando, batendo pino lá e essa coisa da microgestão, né, como uma ferramenta especialmente comercial, né, para garantir a performance. Eu estava falando com o meu amigo Cristiano, que é o country manager da Deal. A Deal, não sei se vocês conhecem, que é uma empresa de RH, né, que porra, acho que é uma das startups que mais rápido vai chegar a $1 bilhão aí, né, de faturamento nos últimos 2-3 anos. Começou na pandemia ali, o cara descobriu como fazer. E aí o CEO lá, o camarada, o Alex, ele liga para o vendedor do Brasil para perguntar como é que está aquela oportunidade lá, por que não andou a oportunidade daquela empresa brasileira, que o cara nunca ouviu falar a empresa, mas ele olha, microgerencia para garantir que está tudo funcionando. Então, corroborando aí, não é à toa que os caras viraram uma máquina de venda, né? Então, tem uma correlação. Mas tudo bem, mas o cara tá ouvindo a gente aqui, Ferrugem, e fala, pô, tudo bem, isso funciona para o cara que está vendendo painel, o cara está vendendo SaaS, mas e venda complexa, meu? Pô, aí eu vendo uma consultoria de SG com não sei o quê.
Pô, cara, eu tenho que falar com meia dúzia de pessoas para vender, não sei quem é o decisor direito, cada empresa... Como é que eu surfo nesse mundo? Dá para aplicar isso aqui que a gente está falando ou não? Cara, mais ainda, né? Se a gente está falando para uma venda transacional, que eu preciso ter esse tipo de controle, imagina se para uma venda complexa que demora aí. E aí, lembrando, né? Venda complexa tem um ciclo de fechamento longo, que tem um ticket médio que é muito alto, que envolve muitos decisores. Então, para tudo isso para acontecer, necessariamente você vai ter que ter um processo muito bem desenhado. Em algum momento, sim, vai ter que ter microgestão, controle das oportunidades. Então, ouvir sim qual, alinhar a pitch. Enquanto vocês falavam, eu estava aqui ficando cada vez mais feliz, porque eu acredito que vendas não é talento, né? É também talento. Agora, quando a gente entra com metodologia, quando a gente entra com processo, quando a gente tem uma sequência certa, usa a ferramenta correta, é o que faz a diferença. E aí, Pedro, vamos lá, assim, pensa numa negociação que ela vai demorar 6 meses. Você tem que manter um relacionamento com aquele cliente durante 6 meses. Olha a dificuldade que é isso. Como Tem é um que você ritmo faz? aí, né? Você tem que manter o ritmo andando, né? Você tem que manter o ritmo, você tem que falar com a pessoa, cada interação, se você começa naquela interação ou vai falando com o cliente só cobrando. Imagina eu tenho que fazer uma aprovação com o Theo e eu fico, Theo, já aprovou? Não, calma, estou precisando resolver isso. Próxima ligação para o Theo. Theo, já aprovou? Qual vai ser a reação deles na próxima que eu ligar? Ele vai falar, cara, que esse chato tá me Que ligando? mala, não vou mais atender. Que mala, eu não vou mais atender. E aí, teve um colega meu, João Justus, ele falando de um treinamento, e ele trouxe assim, olha só, cada interação você tem que comemorar os ganhos. Então, quando eu falar com o Theo, vou descobrir qual é o próximo passo da decisão. Então, tá lá o Theo, ele está aprovando uma nova solução, de repente eu descubro que existe o Juliano Tubino. Cara, comemora, adiciona isso e vamos lá. O que o Juliano Tubino vai aprovar? Como vai ser o processo dele? Registra. Para que serve um bom CRM? Para você deixar isso lá anotado. Tá ali, ninguém se perde. Vamos supor que eu, Ferrúcio, não vou ficar eternamente na empresa. O próximo vendedor tem que engajar nessa oportunidade sem perder qualidade de informação. Que aí é outra coisa, né? Tô ali negociando, Pedro, e de repente você tem que repetir as mesmas coisas várias vezes para as mesmas pessoas dentro da empresa. Isso não pode, isso daqui é tudo processo, tudo profissionalismo dentro desse ciclo de vendas complexas, né? E aí, volto de novo ao ponto, não é sobre a sua empresa, é sobre resolver o problema do outro. Como a gente encaixa isso num bom projeto, como a gente entrega. É sobre o outro, é o cálculo do ROI. Agora, Theo, você que né, tem várias mentorias, aí o cara fica, porra, Theo, eu mando proposta, o cara não me responde mais, que é exatamente isso que o Ferrúcio falou, né? Como que a gente entende isso, né? Como resolve nesse caso, né? Eu tenho... Venda complexa é o meu chão, porque eu comecei com a 2-para-1 Design, né? Que foi uma das maiores empresas de design industrial no Brasil, e a gente tinha um problemaço, que era vender design de produto. São tickets altíssimos, extremamente complexos, que envolvem de estratégia de posicionamento até preparação para produção. Então, assim, era extremamente complexo. E aí eu gosto de falar que tudo é igual a gente falou. A primeira coisa que eu estava errando era ICP. Vou te dar um exemplo. Eu ganhei o Oscar do Design, que é o prêmio Ideia Brasil, com um jet ski anfíbio, que é um jet ski que tinha roda que virava quadriciclo, e com uma embalagem, tá, de tapioca, que a gente basicamente encaixou uma embalagem de tapioca para ser vendida no supermercado, abrindo um novo canal para essa embalagem de tapioca. O que você acha que me pagou mais? Foi o jet ski. Quem que você acha que eu ganhei mais dinheiro? A tapioca. Quem que você acha que fechou mais rápido comigo? A tapioca. Quem que você acha que me deu basicamente uma replicabilidade maior de projeto? A tapioca. E eu estava buscando jet skis. Essa era a minha realidade naquele momento como complexidade. Quem estava buscando complexidade era eu. E aí quando eu entendi que, peraí, eu não vendo design de produto. Se eu entender que eu vendo design de produto, lembra que a gente falou de pitch? Se eu entender que eu sou uma empresa de design de produto, primeiro, eu vou competir com todo mundo que é uma empresa de design de produto. Segundo, eu vou trazer um monte de jet ski aqui para dentro. E jet ski tá me dando prejuízo, não tá me dando lucro. Então, a brincadeira que eu acho começa em ICP. ICP, ela é administrativo financeiro que dita ICP, não só vendas. O que é melhor para mim quando a gente fala de venda complexa? As vendas elas são muito variáveis. Que venda que é boa para ti?
Não é aquela de maior faturamento. E nem aquela que a gente quer fazer, porque normalmente a gente quer o complexo. Eu sei porque eu sou designer. A gente quer aquilo que parece, meu Deus, eu fiz um jet ski com roda. Foda-se, né? Então assim, não é... Mas a moral da história, lembra que a gente começou falando de CP. Primeira coisa que eu fiz foi CP. Depois que eu fiz CP, beleza, ó. O meu ICP vai ser quiosque. Olha que louco. Eu atendi as maiores empresas do Brasil e do mundo. A gente falou, não é eles, é quiosque. Eu quero quiosque de alimentação. Por quê? Porque eu vou fazer embalagens simples que eu posso ser inovador e vou ganhar uma margem ferrada aqui dentro dessas embalagens. Aí a coisa começa a mudar, porque eu não ligo mais para um quiosque e digo eu sou um cara de design industrial. Não, eu sou um cara de embalagens que te reposiciona e posso te colocar em um novo canal. Por exemplo, como eu fiz para a embalagem da Tapioca da Terra, que a gente ganhou o Prêmio Ideia e hoje vende no supermercado, abrindo X% do faturamento da empresa e melhorando em tantos por cento. Você percebe que eu agora vendo produto? Então é simplificar a tua oferta dentro disso. O problema é que a gente às vezes não conserta o pitch de oferta e quer consertar a linha de produção de vendas. Calma, a linha de produção ela só vai fazer... E aí a gente fica naquela, não, eu só vendo de relacionamento. Claro que você só vende com relacionamento, porque você vai para a linha complexa. Se você simplificar a oferta, você consegue ir aberto. E aí, cara, quando você consegue fazer o tal do lookalike, que é entender assim, cara, se alguém teve essa dor e eu resolvi, devem ter pessoas parecidas que têm a mesma dor. Isso é lookalike. Você começa a ter uma alta assertividade de pessoas com a mesma dor. Eu gosto muito do Aaron Ross, né? A gente já palestrou junto várias vezes e tal. E uma entrevista dele, uma vez ele falou que o mercado tem 15 a 20% das pessoas com a dor que você precisa. O problema é que você está tentando educar os 80 a 85% ao invés de achar os 15 a 20%. Então, assim, vamos lá. Para mim, se você tem uma boa oferta, entendeu por lookalike que existe um mercado que tem uma probabilidade de ter a dor, agora é intensificar o teu processo de busca. Seja por marketing, seja por prospecção ativa, chegar no máximo de pessoas que tenham isso, para que você coloque na esteira de negociação essas pessoas, e não as pessoas que têm baixa probabilidade de tomada de decisão. Ô, Theo, você está falando um negócio aqui que acho que está explodindo a cabeça da galera, né? Porque é muito comum, o cara chega e fala... Você deu um exemplo perfeito. Eu tenho um estúdio de design industrial. Quantas pessoas estão procurando por um estúdio de design industrial? O cara não acorda de manhã, é muito específico, né? E aí, se você ligar para o cara e falar, você tem necessidades de design industrial? O cara tal. Então, o que você está dizendo é, eu tenho uma oferta bem horizontal aqui, né? Que é quase uma competência. Eu tenho que pegar e entender... empacotar isso de uma maneira, né, que eu falei, afiar a faca para conseguir entrar, né? O que é isso, cara. Esse é o segredo, né? É a diferença do o que e do como, Pedro. Design industrial é como. Você não vende como, você vende o quê. Então, assim, tem gente que acha que competência é o teu produto. Não, serviço isso tem essa confusão o tempo todo. E às vezes eu chego e pergunto pro cara o que ele faz, ele me responde, às vezes não, a grande maioria das vezes, o como. O que tu faz? Eu sou uma consultoria de gestão ambiental, sei lá. Não entendi nada. Você precisa de gestão ambiental? Vamos lá. E o que gestão ambiental essa tua consultoria gera? O que ela soluciona? É isso, cara. O que tem de gente de venda complexa que complica a venda. Aí tem um segundo ponto, cara. Às vezes, quem tá complicando a venda é você. Tá? Então, desde esse momento, mas eu vou dar um outro exemplo, Valley Laser. É uma venda complexa, máquinas laser para a indústria. Tá? A gente está falando de máquinas começam em 100 mil, mas pode chegar a 4, 5 milhões. Essa variabilidade torna complexo também, porque você tem um portfólio de disposição muito grande, então você precisa entender, isso te dá um número de touch points, né, de pontos de contato até a venda muito alto. Como é que a gente fez para solucionar isso? Primeira coisa, lookalike. Ok, a gente vendia só para o setor automotivo naquele momento, setor automotivo em declínio, quando eu entrei na Vale. A gente falou, peraí, que outros setores estão comprando da Vale? Que era basicamente passivo na Vale naquele momento, tá? Aí tinha 2 setores pequenininho lá, que era médico hospitalar, para gravar equipamentos médicos, e tinha um setor de brindeiro, cara, para gravar chaveiro. A gente falou, só que é menos sexy, né? Os engenheiros da Velha, todos os vendedores engenheiros, odiavam atender esse mercado. Óbvio, eles queriam falar sobre a capacidade laser, da onde surgiu. E, cara, aí começou o segundo problema, Pedro. A gente começou assim, beleza, se entendemos que esse mercado é bom pra gente, vamos pegar a base desse mercado e prospectar ativamente através de cold calls esse mercado. Foi o que a gente fez. Começamos a prospectar e qualificar.
Porque não é todo mundo nesse mercado que tem 100 mil reais, por exemplo, para comprar uma máquina. Vamos entender e qualificar por porte, por nesse volume de peças que faz, que não adianta o cara que faz pouca peça, não vai comprar uma máquina laser. Ok, são as variáveis que nos fazem entender que existe probabilidade. Quando tinha probabilidade, joga para a mão do vendedor. Adiantava eu pegar um cara brindeiro e jogar para a mão do engenheiro que ama falar sobre laser? Meu irmão, o brindeiro nem entendia a reunião. Ele saía de lá sem entender o que foi falado. Porque o engenheiro ele complicava a venda. Ele chegava lá e falava que o laser existe de fibra e existe de não sei o que. Na cabeça do cara tava assim, quantas peças grava essa porra aí? Quebra. Dá pra finalizar, cara? Em quantas vezes eu posso pagar? Tem juro? Era isso na cabeça do cara. E aí eu lembro que naquela época a gente chamou o Ricardo, talvez o Ricardo um dia ouça, né? Mas o Ricardo, se eu não me engano, ele vendia Barça antes no passado, assim. Era um cara que, assim, cara, a fala dele ele não falava, ele tinha, sabe aquele paulistão que fala meio errado, algumas coisas? Era o Ricardo, velho. O Ricardo entrou em fevereiro e no ano que a gente mais cresceu, foi o ano que a gente foi o maior crescimento do Brasil, segundo o ranking da Deloitte, né? Quando a gente fez esse processo que eu tô falando de prospecção ativa, qualificação e matching com o vendedor correto, o Ricardo foi o cara que mais vendeu na Velha. E ele não sabia sobre laser pra caramba. Então, o que eu quero dizer com isso? Cuidado para que você não passe a complexidade do teu produto ou do teu serviço para o cliente sem necessidade. ERP já descobriu isso há muito tempo, né, Pedro? Por que ERP tem o tal do pré-vendedor? No pré-vendas, o RP em pré-vendas, a gente tem quase todos os ERPs do Brasil que são clientes da Exact. Aí o que a gente tem lá? Tem uma estrutura de pré-vendas, que não é a de prospecção. O RP chama prospecção de outras coisas, né? Tipo, a gente chama de pré-venda. Pré-venda lá é um cara técnico que o vendedor recorre quando entra numa linha técnica, porque o vendedor não é técnico pra caramba sobre RP. O vendedor é um cara que sabe vender. Ele tem power skills ou soft skills, ou seja, ele se comunica bem, ele é um cara de raciocínio rápido, ele é um cara com uma boa início, meio e fim nas falas, com um bom tom de voz, é um cara que... Ele tem competências comportamentais de venda. As técnicas, ele tem o básico. Quando passa da capacidade básica dele técnica, ele levanta a mão e chama alguém técnico. Por quê? Porque é mais importante para a venda que ele consiga conectar com o outro lado, que ele consiga entender, ter empatia, fazer perguntas certas, não querer dar respostas que não precisam ser dadas. Isso é mais importante do que a parte técnica. E aí onde eu acho que venda técnica o pessoal confunde. Várias vezes eu chego, cara, você tem um time de venda que tu olha a venda, dá pena, velho. Tu olha a venda que o cara tá fazendo, o cara tá só complicando a venda. Você olha o cara fazendo um pitch, pede um elevator pitch para um vendedor de uma empresa de venda complexa, tá? Cara, é sofrível. O cara não consegue em um minuto explicar. Não consegue. Ele fica dando volta e explica a técnica e não explica e tu não entende nada. Por quê? Porque esse cara não tem essa habilidade e não tá treinado também para isso, tá? Porque você pode treinar. Não quer dizer que um cara técnico não possa ter as competências comportamentais, tá? Não é isso que eu tô dizendo. O problema é quando só tem a técnica e as pessoas só estão buscando a técnica. Então eu acho que tem um livro que é da Daphne, que chama Power Skills, que vale super a pena. E fala um pouco sobre essas competências comportamentais, que são muito mais importantes que as técnicas para a venda. Então, aí eu permeio, Pedro, começo a falar um pouquinho sobre o todo. Por exemplo, um vendedor desse, muitas vezes ele não está treinado, ele não tem as competências, ele chega ao final de uma reunião e aí ele fala assim, legal, Pedro, gostou? Gostei. Então tá, vou te mandar a proposta e a gente se fala. Isso não é venda. Você olha, ele virou um tirador de pedido. Fala sobre isso, Theo. Porque é uma dor que o pessoal tem, né? Pô, o cara agora me pediu proposta, mandei proposta, não aconteceu mais nada. Aí o cara vai ver o pipeline dele, proposta enviada, proposta enviada, proposta enviada, repassa, e aí? Não, já cobrei a semana. Como é que aí ele virou chato, né? Aí ele virou chato, ele fica ligando, perguntando, e aí? Vamos fechar? O call center, né? O call center. Hotel é o famoso objeção, lead sumiu, né? Como assim? Não, o cara não me responde mais. Fala, vá. Que loucura. Não, mas o grande ponto, cara, é que o cara sai de uma reunião sem entender o que vai ser. Agora, quais são os próximos. Primeiro, ele não busca objeção, que é a primeira coisa que a gente ensina aqui no Exact. Acabou uma reunião, tu vai perguntar, fez sentido pra ti? Seja sincero comigo, por favor, que eu não quero ser o chato. Busca a porra da objeção. Aí o cara fala, não, fez sentido. Aí a gente vem pro segundo, eu lembro da gente vendendo pra Globo, tá? Eu com os caras. É óbvio que o cara não ia me dizer, eu tava na mesa, o Munif, que era o vendedor, me trouxe pra mesa, e aí eu cheguei e falei, então vamos fechar? Vamos bater o martelo? Eles riram. É óbvio que eles riram, não se fecha com a Globo na reunião. Então assim, aí eles falam, como é que é? Não, cara, agora vai alguns meses. Assim, mas para que exatamente esses meses? Quais são as etapas que a gente vai ter que percorrer agora?
E aí a gente começou a fazer o que a gente chama de roadmap to close. Cara, qual é o próximo? Primeiro tem uma validação aqui dos pares. Ok, validação dos pares. Quem são os pares? Qual é a característica desses pares? Eles vão olhar mais para a parte técnica, como é que a gente vai ter que juntos levar para eles isso aqui? Porque isso chama técnica do inimigo comum, tá? Como é que a gente já entendeu que a Exact é fundamental para a Globo. Como é que a gente junto vai convencer o teu par? E aí, cara, agora a gente tá jogando um jogo junto. Aí quando eu mapeei todo o roadmap, eu começo a dizer assim, peraí, o jurídico e a compliance, a gente consegue fazer em paralelo? Quando eu faço isso, eu encurto o ciclo. Eu começo a achar as formas paralelas de andar naquele roadmap. Só que eu não tenho como fazer isso se eu não mapeei a porra do roadmap. Então, é função do vendedor entender qual é a pista que ele tem que percorrer, cara. E ele não faz muito mais em venda complexa. E aí, depois de ele entender a pista, é função dele entender assim, a próxima jornada da pista, próximo passo da pista, milestone, é esse. Qual é a objeção? Não existe. Eu vejo CRM sem objeção, Pedro, eu fico doido. Sabe aquela data de fechamento prevista? Para mim é mãe de Ná style. Sabe, Total. tipo assim, calma, deixa eu ligar pra mãe de Ná aqui, jogar meus búzios, e aí eu te digo, vou fechar... Cara, que informação é Não, essa? pela cara dele, pelo jeito. Não, o cara gostou. A reunião foi do cacete. Não, se a venda vai acontecer sem objeção, estranha. Fala pra mim, o que tá acontecendo, né? Vendedor novo é um show de horror em forecast, né? Porque vendedor novo é otimista. Ele ainda não tomou as porradas na cabeça. Tu pega... Todo mundo vai fechar. Sim, todo mundo vai fechar amanhã. Nossa, eu tô assim com um pipeline ferrado pro próximo quarto. Ô, Theo, Aí chega no quarto fala dessa objeção aí. Você falou da objeção. Você tá na Globo, dá um exemplo prático da objeção e como que você contorna ela. Cara, qual é a próxima objeção? A gente vai ter que ir para a parte de compliance da Globo. Ok. O que a parte de compliance está interessada? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a minha objeção que eu estou contornando é se eu estou adequado com a Lei Geral de Proteção de Dados na Globo. Vamos entender isso. Adianta eu continuar batendo, por exemplo, em preço? Vendo desconto para a Globo nesse momento? Adianta eu começar a falar de integração nesse momento? Não, é um momento para contorno da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que a gente, por exemplo, nesse momento, estou dando no caso real, tá? Nesse momento, o que foi feito? Roman vem, que é o meu CTO, para fazer a parte de garantir segurança do software e começou toda a análise de segurança. E Flávia, que era a minha responsável pela parte legal de Lei Geral de Proteção de Dados, já direto em contato com a equipe de Lei Geral de Proteção de Dados da Globo, ela e os advogados, para tirar isso da frente. Se eu não mapeei isso, Pedro, eu não faço isso que eu acabei de fazer. E quem propôs tudo isso fomos nós, não foi eles. Cara, deixa eu te falar, meu CTO pode entrar na mesa pra gente conseguir fazer isso mais rápido, a gente faz esses testes que vocês estão falando. E aí eu vou trazer as pessoas de Lei Geral de Proteção de Dados aqui de dentro, só me consegue uma agenda com quem tem que estar lá, que a gente já mata tudo em uma reunião. E óbvio que não foi uma reunião, mas ia demorar o dobro, o triplo. Mas você tá tornando a vida dela mais fácil também, né? E aí, Pedro, quando eu mapeei isso, eu vou te dar um exemplo, tá? Mapeei, quando eu mando um e-mail com uma proposta, vou te dar um exemplo clássico. Entendi, mapeei que a tua objeção, Pedro, é financeira. Tu falou assim, Theo, eu não tô seguro que eu tenho capacidade financeira para fazer investimento na Exact nesse momento, porque eu peguei clube, e ficou um valor relativamente alto. Aí o que meu vendedor tá treinado? Ok, ele vai lá e mostra uma planilha de cálculo de ROI que a gente tem aqui dentro. O que é? Ele vai calcular contigo. Vamos calcular junto. Calculou contigo, ele fala assim, então tá, quem que a gente vai agora? Não, agora eu preciso convencer o meu par sobre essa questão financeira, porque a gente não tem orçamento. Entendido. Eu vou lá e mando uma proposta, só que junto com a proposta eu mando a planilha de cálculo de ROI. E por WhatsApp eu te mando um vídeo explicando como usar a planilha de cálculo de ROI. Aí depois, para quê? Para abrir canal. Fizemos isso. Em paralelo eu pego a lista de todo mundo que está com essa objeção, extraio do Exact e pego lá na Meta, no Instagram, e subo essa lista na Meta com um depoimento de alguém que tinha dúvida de ROI e conseguiu se virar case de sucesso da Exact. Você entendeu que eu trabalho em cima da objeção. Uhum. Não é em cima de qualquer coisa. Ela vira um ativo, ela virou né? norte. Claro. Aí eu tenho que ganhar território. Em venda complexa mais do que qualquer outro lugar. Eu jogar o War. Eu vou pra Normandia. Depois eu vou pra... Como é que eu... Aonde faz sentido eu ganhar primeiro? Não adianta eu ganhar o paizinho do lado aqui se não é estratégico para mim, cara. Eu tenho que entender qual é a minha Normandia, para onde que eu vou
Então, assim, eu tenho que traçar esse roadmap. E aí eu vou trabalhando objeção por objeção dentro desse roadmap que a gente está falando. Eu acho legal que tem que normalizar a objeção dentro do processo de vendas. E objeção não é um não definitivo. A pessoa não está dizendo, eu não vou comprar nunca de você. Eu estou inseguro, eu estou com dúvida, me dá mais alguma informação que eu ainda não sei para eu tomar a minha decisão. Então, e até tem técnica, né, de controle de objeção, até eu trouxe alguns pontos aqui, mas para e entende. Não sai respondendo. E, por exemplo, aqui, por vezes aparece objeção de contrato. Eu não quero fechar porque vocês têm um contrato de 12 meses. Quando você vai entender a fundo o que é essa objeção de contrato de 12 meses, é simplesmente uma insegurança em termos... Se eu não gostar. Eu não confio em vocês o suficiente para me amarrar 12 meses. Tá tudo bem, vamos aprofundar mais. Onde está o ponto, como eu te gero mais valor? Às vezes é financeiro. Cara, por 12 meses, se eu romper no 6º mês, eu vou pagar uma multa de 30% do residual. Não tenho caixa. Beleza, vamos resolver isso. A gente resolve isso e a venda segue. Ô Ferrucci, às vezes é tão simples, né? Aí tu faz um cálculo com ele, olha, 30% do residual dá X reais. Nos 6 meses que tu rodou, já é menos do que tu teve de economia nos 6 meses. Pronto, acabou de tomar decisão. É muito fácil de argumentar quando tu sabe a objeção. O problema é quando tu não sabe, quando tu tá rodando ao léu. Então, assim, tipo, aí é onde tu começa a jogar desconto em cima, é onde tu começa, por quê? Porque, cara, quer ver final do mês, que a pior coisa que tem pra uma negociação é estar emocionado, né? O cara de caixão te vende 300 caixões lá da melhor madeira com a melhor seda, porque tu tá emocionado e ele tá vendendo o 30º caixão do dia. Então, assim, o vendedor, quando ele tá no final do mês, ele tá emocionado, ele não entende a objeção e começa a ir para desconto. Que é o que acaba começando para onde e cai. Aí, quando volta lá para razões pelo não fechamento, é o preço, a gente estava muito caro. Campeão, né? E aí você não consegue fazer nada com essa informação, vira aquela informação tipicamente, né? Tu sabe que tem um problema, mas daí não é esse, né? É interessante, né, pensar. E, gente, já explodiu a minha cabeça, que eu tenho certeza que é dos ouvintes. Eu acho que a gente vai ter que fazer. Já estou convocando aqui para um parte 2 desse episódio. Não tem jeito, a voz do povo vai prevalecer aqui. Mas antes de a gente encerrar, a gente faz uma rodada aqui de livros que vocês estão lendo agora, coisas que vocês estão vendo que estão empolgando vocês. Pode ser de qualquer área, não precisa ser só disso, mas assim, o Theo já foi lançando alguns aí enquanto ele falava, mas assim, vou começar com você, Theo. O que você está lendo que está explodindo a tua cabeça? Eu sou viciado em neurociência, né? Você me conhece, assim, e aí eu recebi um presente, um livro, virei o que eu mais temi, um Instagrammer, aí as pessoas mandam presentes. Eu recebi um livro que eu tô adorando, cara, que chama Estranha Ordem das Coisas. Super legal. Um livro que propõe um entendimento da onde surge a ordem das coisas na nossa racionalidade, vamos dizer assim. E cruza muita coisa de neurociência que eu gosto, que eu estudo. Eu realmente acredito que neurociência é uma fonte de estudo muito boa para qualquer um que quer ser gestor, porque se você não entende de pessoas, você vai ter problema como gestor. Assim como qualquer um que quer ser vendedor, porque no final do dia você está lidando com pessoas. Então eu amo essa frente de estudo. Pô, sensacional. Esse eu não li ainda. Lerei-o. E você, Ferrucci, o que tá explodindo a tua cabeça aí, cara? Muito bom. Eu vario entre temas técnicos, não técnicos e um pouco de história de pessoas, né? Biografia. Agora eu tô lendo Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. É formidável tu ver uma pessoa que saiu do zero a virar bilionário, contando os porquês, os pontos da história. Isso tem me inspirado muito, me traz muita inspiração aí pro dia a dia. E aí vou fazer um jabazinho aqui, porque eu gosto muito do podcast do Theo, que é o Forecast. Vai lá, ele do Elinho, muito bom, gosto pra caramba, vão lá, conteúdo de alta qualidade para quem gosta de vendas. Boa. Então já vou aqui. Theo, já te agradeço pela tua participação aí, por toda o volume de conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. E para quem quiser continuar aí te acompanhando, né? Tem o podcast, fala do podcast, o que mais? Tem o teu Instagram, que você é um influencer agora. Conta aí pra galera, como é que a galera te acompanha? Primeira coisa, eu queria te convidar para estar no Forecast com a gente também. Seria muito legal te receber lá.
A gente entrevista pessoas que a gente admira, então já entrevistamos a Daphne, que eu comentei, a Farane, o Alfredo, são pessoas próximas da gente que a gente admira. O Antunes foi 9 anos presidente da SAP, então assim, cara, gente muito legal que a gente vai entrevistando. E isso gera. Uma entrevista que foi fantástica foi com o Rafael Azevedo. Rafael Azevedo foi o cara ele é o cara de onboarding e treinamento que foi da Microsoft, da Apple, do grupo Meta e hoje é do Salesforce. Só isso, né? Tem pouca experiência, um brasileiro com um pouquinho de experiência sobre treinamento. Assim, cara, é sensacional esse episódio, tá? Sensacional. Você já me deu um backlog de conteúdos aqui para eu mergulhar, cara. Cara, muito legal. Forecast Podcast, tá? A gente fala Podcast. de vendas, fala de pontos de inflexão e coisas do tipo. Meu aí. Instagram é onde eu sou mais ativo, eu tenho gerado bastante conteúdo, é o que me surpreendeu pra caramba, porque eu achava que o meu público não tava lá. Hoje em dia, cara, é impressionante o que as pessoas consomem e de lá vem não só vendas, mas vem muita coisa interessante em termos de feedbacks e dinâmicas que eu faço lá e que o pessoal gosta. Então é Theo Orozco. E eu tô aqui na Exact, quem quiser conhecer, www.exactsales.com.br. Tenho um projeto do G4 que tem indo muito bem também, que é o G4 Sales. Enfim, tô aí. Tudo que eu posso compartilhar, eu gosto de compartilhar. Fazendo isso, eu tenho a felicidade nos 2 últimos anos ter sido a maior nota de satisfação do G4, né, no maior NPS do G4, compartilhando. Então eu gosto disso, não sou guru. Não me surpreende. Tem um evento chamado Brasil Sales Summit, a primeira edição aconteceu agora. Foi um sucesso no mês passado, com audiência com vice-presidente da Amazon de venda, do Google, da Microsoft, diretor de vendas da Bosch, do Salesforce. Cara, super legal foi o evento. E temos o RD Summit em novembro, estão todos convidados, o maior evento de marketing da América Latina, mais de 20 mil pessoas por dia esse ano, palestras incríveis. Pedro esteve lá ano passado. Estive lá. Obrigado por ter aceitado meu convite. Eu que agradeço o convite. E, cara, acho que é um evento que é transformador, foi um evento que me incentivou, inclusive, lá atrás a abrir Exact. Foi um dos grandes incentivos que eu tive, foi lá. E eu sempre indico para todo mundo. Esses dias tinha um amigo meu perguntando, cara, meu filho quer começar a tá na pegada de empreendedorismo. O que eu faço? Eu falei, faz ele frequentar eventos como RD Summit, como Brasil Sales Summit, como Ace Summit, e faz ele começar a viver e respirar esses ares. Porque eu realmente acredito na força da comunidade. Eu acho que comunidade é fundamental. E inclusive é um dos pilares do projeto que eu tô agora. Então eu tô fazendo uma transição dentro da Exact, no cargo de CEO, e a pedido meu, para que eu me dedique a um projeto que é o Exact Club, que é um projeto que mistura educação, atendimento prático, horas a gente fala que é fazedoria e comunidade. Quando a gente faz essas 3 pilares funcionar, a gente tem visto resultados para os clientes que a gente não quer prender esse resultado somente a quem é cliente de plataforma da Exact. Esse resultado vai poder ir nos próximos meses para o mercado como um todo, para a gente poder ajudar o mercado como um todo. Sensacional. Ia perguntar do Exact Club, ia lançar aqui para o Ferrúcio. Mas, ô Ferrúcio, me passa para a galera aí como é que entra em contato contigo, quem quiser também, né, a gente falou, ferramenta, não é, porra, eu acompanhei a jornada de construção aí desde o início, né, com muito suor e aprendizado. Então, quem quiser saber mais aí também, dá o recado aí para a galera, Ferrúcio. Valeu, Pedro. Ferrúcio já não é um nome muito comum, então é Ferrúcio Júnior, jogou no LinkedIn, vai me achar. Se tiver outro, é Ferrúcio sem o Júnior, que é meu pai, então ele me passa depois, então vai lá, conecta. Galera, e reforça aqui, quiser conhecer a Exact, vai lá no site www.exactsales.com.br. Estamos lá, site novo, tá lindo, tá? Então nossa proposta de valor tá lá, óbvio, conectando, e quiser também ter uma mentoria, falar com o nosso time, saber mais sobre o seu processo comercial, se pode melhorar, se tem algum ponto, vai lá, o time está bem treinado, eu tenho certeza que, no mínimo, vai sair uma conversa de qualidade te indicando qual é o melhor caminho a ser feito na sua empresa. Mas é isso, Pedro, queria agradecer bastante aqui a oportunidade, muito legal o papo, fica com gostinho de quero mais, né? Já fica o convite aqui, esse mesmo trio, vamos fazer um segundo round aqui, e que eu quero, tem vários temas. Aliás, se você está nos ouvindo, mande perguntas adicionais aqui, a gente marca um segundo round. Valeu, galera. Muito obrigado. Adorei.
E aí, tá com a cabeça fervendo? Espero que as estratégias e insights compartilhadas nesse episódio ajudem você a simplificar a sua vida com as metodologias, diagnósticos, identificar gargalos e repensar a maneira como você enxerga o seu processo de vendas. A gente quer saber o que você achou do episódio. Compartilhe nas mídias sociais e não deixe marcar @AceVentures. A gente agradece muito quando a gente vê o nosso público, a nossa audiência compartilhando também. Valeu e até a próxima!